Você já tinha ouvido falar de banco de dados, base de dados, datasets ou mesmo databases. Por mais complexo que esses termos eles possam parecer, eu quero te falar que eles não são tão complexos assim de entender. Nesse vídeo a gente vai entender o que é uma base de dados e como utilizá-la de forma escalável, utilizando alguns dos conceitos de engenharia, mas fica tranquilo que de forma extremamente descomplicada. Portanto, se você não sabe nada, absolutamente nada, está saindo do zero em bases de dados, fica tranquilo que você vai sair desse vídeo sabendo o que são, como elas são geralmente montadas e como você deveria pensar na montagem das suas próprias bases de dados. E claro, antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Agora, para mostrar como a gente trabalha, como a gente opera com a base de dados, a gente vai para a tela do computador, onde eu vou conseguir mostrar, falar e aplicar ali na prática ali a montagem com vocês. Então, bora para a tela do computador. Legal, pessoal. Agora a gente está aqui na tela do computador. Eu já estou aqui com o Google Sheets aberto. Eu trabalho muito com o Google Sheets, quase que única e exclusivamente com o Google Sheets, por diversas vantagens que eu posso explicar em outro vídeo para vocês. Então, para começar, o que é uma base de dados? Agora a gente vai olhar para isso de uma forma mais na ferramenta, conseguir interpretar visualmente. A base de dados nada mais é do que um aglomerado de dados que podem ser estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre as bases de dados estruturadas, que são as bases mais comuns de serem manipuladas. Uma base de dados estruturada é quando temos dados organizados de forma pré-estabelecida. Um exemplo é uma tabela de Excel, por exemplo, com campos e registros. No nosso caso, a gente está usando aqui a tabela do Google Sheets, onde a gente tem campos e a gente tem registros, que também podem ser chamados de colunas e linhas. Então, vou escrever aqui para vocês. Aqui seria campo 1, campo 2, campo 3. Então, aqui nós temos os campos. E o registro é a informação que vai por linha, informando um registro único com os diferentes campos. Então, tem o campo 1, que tem o valor 1 no registro 1. Eu tenho o campo 2, que tem o valor 2 no registro 1, e o campo 3, que tem o valor 3 no registro 1. Ou seja, cada coluna é um dado, é um campo pré-estabelecido, ou seja, estruturado, que a gente já conhece, e cada linha representa uma inserção de um novo registro, uma nova linha de dados dentro desses campos. Mas vamos trazer isso para uma realidade mais palpável, que eu acho que vai ficar mais fácil de a gente conseguir explicar. Vamos pegar um exemplo. Digamos que você trabalha em uma farmácia. E você quer organizar os registros de compras, por exemplo. Então você decide montar uma base de dados para consultar. E aí vamos montar uma aqui para ver como é que fica. E aí tu vai conseguir estar avaliando isso visualmente. Então vamos dizer aqui que eu tenho, primeira coisa, um campo chamado cliente. O segundo campo vai ser valor que ele comprou. E o terceiro campo vai ser, vamos botar aqui a data. Então eu tenho o cliente, o valor que ele comprou e a data que ele comprou, certo? Então nós criamos aqui as nossas colunas, ou os nossos campos. Legal, vou aumentar aqui um pouquinho o espaço, para ficar mais fácil de visualizar. Então digamos que eu tivesse aqui um cliente chamado Natan, que sou eu, que comprou em torno de R$100 na data do dia 2/6/2021. Então em cada campo eu inseri o dado referente àquele registro, eu tenho um registro novo. Assim como eu poderia ter aqui o Marcelo, que gastou R$50 no dia 1/6/2021. Então, isso é uma base de dados. Eu tenho os campos e os meus registros únicos aqui, registros individuais. Então, eu vou estar adicionando isso conforme forem tendo essas entradas dos registros dentro dessas colunas. Eu nem vou falar aqui de validação de campos, de estruturação deles de uma forma mais pré-determinada. Aqui o foco é aprender o conceito, de como fazer. Então, essa é uma forma básica. 99% das pessoas montam assim. Eles identificam os campos necessários. O que eu faço? Eu faço vendas dentro da farmácia. Então, o que acontece na venda? Eu tenho um cliente, eu tenho um valor, eu tenho uma data. Eu poderia ter produto, eu poderia ter forma de pagamento. Vamos botar aqui, forma de pagamento. E eu vou botar aqui que foi em dinheiro. Aí aqui foi cartão. Ou melhor, débito. E assim poderia ter crédito, cheque, enfim, o que fosse. Legal? Então essa é uma base tradicional. Muito fácil, muito simples, é descomplicado. Vocês viram aqui que em questão de 2 minutinhos a gente já conseguiu construir uma base descomplicada de dados aqui num formato tradicional. Isso, pessoal, vale para qualquer
qualquer segmento, qualquer área, tá? A gente está usando o exemplo de farmácia, poderia ser um mercado, um varejo, um setor dentro de uma empresa, tu poderia montar essa base de dados de qualquer forma, tá? No formato tradicional. Legal, então agora vamos entender um pouco mais do que é a base de dados, né, na sua essência. Quais são os desafios que a gente enfrenta aqui nesses modelos de construção de base de dados tradicional, onde 99% dos profissionais atuam fazendo. Quem trabalha com planilhas de Excel, com planilhas de Google Sheets, no formato mais básico, trabalha nesse formato que a gente está apresentando aqui. Mas qual é o problema? Esse é um formato que não é escalável. E eu vou te mostrar o porquê que ele não é escalável. A gente registrou aqui 2 eventos. O Natan fez uma compra de R$100 no dia 2 do 6 do dinheiro. E digamos que esse mesmo Natan, a gente também está pegando as informações de contato dele. Então o contato do Natan aqui é natan@gmail.com. O Marcelo vai ser marcelo@gmail.com. Agora digamos que houve um terceiro registro. E esse terceiro registro foi de um Natan, que comprou um valor de R$150 no dia 3 de 6 de 2021. Comprou no crédito. E ele informou aqui o e-mail longone@gmail.com. Então olha só, eu tenho 2 Natans aqui na minha lista, é um registro diferente. Mas eu não tenho como ter certeza se esse cliente é o mesmo nesse registro e nesse outro registro. Por quê? Porque aparentemente o nome é o mesmo, mas a informação de contato é diferente. O que pode implicar em ser 2 Natans diferentes, ou pode implicar que é o mesmo Natan que atualizou a forma de contato com ele. Então olha só, isso eu fiz em 3 linhas, tá? Agora vamos imaginar esse contexto em 10 mil linhas, 10 mil registros. Vamos pegar as transações aí dentro dessa farmácia de compra de um ano, que foram 10 mil, por exemplo. Imagina quantos casos desses vão acontecer e o quanto isso vai complicar na hora que você for começar a analisar. Por quê? Porque toda base de dados tem como finalidade organizar os teus dados, armazenar para uma consulta posterior, para conseguir descobrir alguma coisa em cima deles. Então, quanto mais organizado e escalável for essa base de dados, maior a chance de lá na frente a tua análise ser bem sucedida. Então, como a gente está começando no fundamento da base de dados, esse procedimento aqui, que é o que 99% das pessoas fazem, é um procedimento que não é escalável, certo? No longo prazo, ele não vai ser uma base de dados de qualidade, né? Ou pelo menos não com a qualidade que poderia ter. E esse problema ele pode se replicar, por exemplo, por produto, por forma de pagamento, por diversas outras coisas que você poderia ter registros duplicados, mas não conseguir identificar se são ou não registros duplicados. Então o problema, o desafio aqui com as bases tradicionais é a escalabilidade. Agora, beleza, como a gente pode resolver esse problema de forma simples e ainda assim de forma descomplicada? Eu vou renomear primeiro aqui embaixo, escrever tabela 1. Essa tabela 1 é onde a gente está fazendo os registros só de venda no estabelecimento. Para a gente transformar essa base de dados numa base de dados escalável e que esse problema não ocorra, existe uma forma muito simples de a gente resolver isso. Imagine que ao invés de tu ter uma única tabela para registrar todos os dados que você quer transacionar, quer utilizar, nesse caso especificamente a gente vai fazer 2 tabelas, certo? A gente tem a tabela 1 e a gente vai criar a tabela 2. E o que a gente vai fazer? Em uma das tabelas a gente vai registrar as informações do cliente, que é a tabela 2. E na tabela 1, que é a tabela de transações de vendas de mercadoria dentro da farmácia, que era o objetivo inicial, a gente vai referenciar o cliente da tabela 2. Eu vou te explicar o porquê. Porque se houver uma atualização de dados de cliente, eu vou alterar sempre no mesmo lugar. Então o que a gente fez aqui? Eu tenho o cliente, tá? E o contato. Essas 2 informações eu vou levar para outro lugar. Eu vou levar para a tabela 2. Então eu vou botar aqui o cliente e o contato desse cliente. Digamos que nessa tabela 1 que eu tenho o cliente chamado Natan e o contato é natan@gmail. Então vamos inserir esse registro aqui, Natan, e o contato é natan@gmail.com e o outro é Marcelo e o contato é marcelo@gmail.com. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir essa coluna, porque ela não me interessa nesse momento, vai estar registrada em outro lugar. E aqui em cliente eu vou apagar. Mas legal, como é que eu relaciono agora essas 2 tabelas? Né? Que esse é o desafio do momento. Como eu pego essa tabela de cadastro de cliente e relaciono ela com a tabela de transações de vendas dessa farmácia?
a gente vai construir um ID único. O que é um ID? O ID é uma identificação, abreviação de identificação. Então a gente vai construir uma identificação única para cada cliente, e essa identificação única ela vai funcionar como uma chave primária. Chave primária é quando a gente tem um termo que a gente consegue relacionar em diferentes tabelas. A gente tem um registro que a gente consegue relacionar ele em diferentes tabelas através dessa chave primária. Então esse ID único que a gente vai construir, eu vou mostrar aqui na prática, vai facilitar todo o percurso que a gente vai gerar depois. Então vamos lá. Aqui na tabela cliente, que é a tabela 2, eu vou inserir uma coluna esquerda e eu vou chamar aqui de ID cliente. E eu vou chamar o Natan de ID 1, deixa eu até botar aqui em texto. O Marcelo vai ser o cliente 2. Então o ID do cliente Natan é o 1 e o ID do cliente Marcelo é o 2. Então, na tabela 1, que é onde estão as transações de vendas, ao invés de a gente estar chamando o cliente, a gente vai estar chamando o ID cliente. Então vamos lá, qual que é o ID do cliente da primeira transação, que era o Natan? É o 001. Do segundo era o Marcelo, que é o 002. E agora que a gente percebe a diferença, né? O terceiro registro, que era, digamos que era mesmo, realmente o Natan, o mesmo Natan, só que ele mudou o contato dele, então a gente vai colocar aqui. O ID do cliente que fez essa transação é o 001. Então quando ele for relacionar aqui na tabela, ele vai olhar, 001 é o Natan, e o contato Natan, mas o cliente atualizou. Então ele atualizou para qual? longone@gmail.com. Ou seja, todos os registros relacionados por esse ID desse cliente, quando ele for chamar dessa tabela, ele vai chamar o nome atualizado e o contato atualizado. Então dessa forma, a gente resolve o problema de escalabilidade nesse formato. Então a gente consegue relacionar por esses IDs em duas tabelas diferentes, onde a gente mexe elas com finalidades diferentes. Deu para entender a lógica? E você pode replicar isso para diferentes coisas. Digamos que você tem aqui um produto. Então, tu pode criar uma tabela específica de produto e chamar o ID desse produto. E criar realmente uma cadeia aqui de conexões, né? Esse é um processo, na verdade, de relacionamento, né? A gente vai relacionar. Então, são tabelas relacionais. A gente vai estar relacionando elas através de IDs. Mas eu não quero complicar mais do que isso, então, quando eu for começar a trabalhar com tabelas e com bases de dados, principalmente, já comece pensando nesse formato que eu te apresentei aqui, que resolve o problema da escalabilidade. Isso vai te poupar um trabalho muito grande lá na frente, quando tu estiver construindo tabelas ou já tiver enriquecido muito as suas bases de dados para analisar. Tá legal? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, vou voltar para botar o carão para vocês, para a gente conversar mais um pouquinho. Viu só? É mais simples do que parecia, né? Às vezes, quando a gente usa esses termos muito técnicos, acaba parecendo de uma alta complexidade, quando na verdade não precisa ser. O importante agora é você botar a mão na massa, né? E ir para a prática. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal, tá legal? Te vejo na próxima.